E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de uma postura que muitos donos de negócio já estão muito incomodados, mas ainda não sabem exatamente como trabalhar essa postura, lapidar essa postura, que é a centralização. Ser muito perfeccionistas, sentirem que as pessoas não fazem tão bem quanto eles e eles não conseguem fazer com que os colaboradores compreendam as especificações, os princípios, os critérios e se veem muito limitados por esse tipo de crescimento. Uma coisa que praticamente extremamente comum no crescimento de negócios e que a gente precisa trabalhar muito, porque ser centralizador acaba limitando muito o crescimento. Só que muitas vezes o dono não sabe como deixar de ser centralizador. E é sobre isso que nós falaremos aqui nesse vídeo. Sou o Lucas Vercelino e hoje vamos começar então a ajudar donos de negócios aqui nessa conversa sobre a centralização. Bom, a centralização é um tema corriqueiro aqui de que donos de negócios, quando se trata de empreendedorismo, de empresas que estão saindo do zero, aquele negócio não existia um ano atrás e hoje ele já tem uma massa crítica de clientes, já começa a faturar, que é o caso que são muitos dos casos que eu atendo aqui de empreendedores, pessoas que vão na linha de frente, vão vender, estão criando oportunidades de negócios. E aí o que acontece? É natural que o fundador ele assuma a maior parte das coisas, o empreendedor tem a característica de matar no peito, de fazer, trabalhar duro ali, fazer um pouco de tudo para fazer o negócio crescer. Só que depois de um tempo, quando o negócio começa a tomar um pouco mais de forma, ele se vê altamente sobrecarregado, ele já não consegue mais dar conta não só do número de pessoas que ele atende, que o negócio atende, mas também do ritmo de trabalho, que é um ritmo assim, extenuante ali, no qual ele vai se ver no primeiro ou segundo ano já limitados. Ele muitas vezes quer planejar para o negócio dobrar de clientes, ele não consegue, porque ele já está no talo com os clientes que ele já tem. Então ele não consegue, quiçá, fazer o negócio crescer. Mas aí ele esbarra nesse gargalo da centralização, de ser uma pessoa centralizadora, que tem dificuldades em explicar as coisas, sente que é perda de tempo fazer reuniões, porque esse traço de uma pessoa centralizadora traz justamente essa desconforto e esse jeito de cara, não quero perder tempo, dá muito mais trabalho treinar, leva muito mais tempo treinar. Esse jeito de pensar, quando é um modelo centralizador, ele gera esse tipo de pensamento. E lembrando aqui, né? Os nossos pensamentos, eles vão coordenar as nossas ações e onde a gente vai colocar nossas prioridades. Então passa longe de, muitas vezes, um chefe centralizador capacitar. É uma pessoa que não capacita, que tem muita dificuldade em capacitar, de jogar aberto, né? Não no sentido ruim da palavra, mas é uma pessoa que está tudo na cabeça dele, né? E aí, encontrar motivação para poder capacitar, para ensinar, é uma coisa que passa longe da cabeça do dono, porque ele vai entrar nessa questão da pressa, da dificuldade de treinar, da impaciência, porque afinal, muitos donos de negócio, é uma característica marcante dos empreendedores, eles fizeram de forma solitária. E isso o que vai fazer, que a gente já falou aqui, é limitação. Então fica num limbo ali, numa prisão mesmo do operacional, onde o dono ele vê que ele não vai conseguir crescer desse jeito, mas o que ele precisa fazer para crescer, ele não quer fazer, ele não tem vontade de fazer, ele entende como perda de tempo, que é treinar, capacitar. Bom, o que fazer então? Já que a consequência disso é tão ruim, né? Então ver o negócio limitado, ele vai tender a fazer algumas coisas, tá? Eu quero trazer alguns cenários para você aqui de alguns erros que o dono faz. Ele vai tender a contratar uma pessoa, o caminho comum é contratar uma pessoa de fora para fazer isso por ele, tá? Então, muitas vezes essa primeira ação ele vai lá, contrata uma pessoa que tem um pouco mais de habilidade em gestão, que está disponível no mercado ali, e depois passa um mês, parece que desafoga um pouco, mas depois ele vê que as coisas continuam não estão saindo como ele gostaria, as pessoas, os colaboradores que ele tem não estão ainda atuando muito bem, e aquela pessoa de fato que ele tinha tanta esperança não consegue realizar aquilo que ela veio para fazer, que era para desafogar e capacitar melhor o time. E o que será que aconteceu, né? Muitas vezes o dono acha que é o problema com o colaborador que ele contratou, e não é problema com essa liderança. É importante a gente ter claro aqui
que esse tipo de postura, né, de contratar um terceiro, ele não percebeu, mas ele está cometendo um erro de terceirizar a responsabilidade. O dono, para um negócio crescer, o dono vai precisar abrir o jogo. Ele vai precisar, por um tempo, documentar aquilo que ele faz, documentar os processos. Talvez ele não vá conseguir fazer isso de forma tão perfeita e tão rápida, e aí ele vai se frustrar por conta disso. Então ele vai precisar adotar um crescimento progressivo, né? Mas deixa eu voltar aqui, isso já é a solução, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o problema, né? Sobre esses desafios ali. Uma outra coisa que ele pode fazer, então eu falei, bom, o dono está preso no operacional, ele quer fazer o negócio crescer, mas ele é muito centralizador. A solução para ele ser centralizador é capacitar, é ensinar, mas ele não tem paciência, ele não consegue encontrar motivação. Aí o que ele faz? Ele vai lá e contrata uma pessoa para fazer isso por ele, no lugar dele. E aí, bom, ele perde o controle do negócio, ele não consegue, inclusive, capacitar essa pessoa, porque essa pessoa, também ele vai precisar se ligar que essa pessoa, ele não se ligou por conta disso. Que essa pessoa que ele vai contratar, essa pessoa também precisará ser capacitada. Quem vai capacitar? Ele. Mas ele não quer capacitar, ele não tem paciência, ele está muito sobrecarregado. Então o que acontece? Essa pessoa também não é capacitada, ela vai fazer do jeito dela. É claro que do jeito dela não vai ser igual do jeito que o dono centralizador espera. E aí o que vai acontecer? A equipe vai performar de um jeito que o dono não vai estar satisfeito. Ele está acostumado a microgerenciar, ele está acostumado a acompanhar tudo, não vai dar certo. E aí ele vai se ver frustrado, esse é um cenário. O outro cenário é quando ele continua nesse modelo centralizador e aí ele vai começar a selecionar pessoas, né, que são pessoas que não trabalham com performance, vão estar na empresa apenas por um tempo ali porque estavam desempregadas, porque o modelo é importante compreender o que gera esse tipo de postura centralizadora. Ele gera um mal-estar dentro da empresa, ele gera uma desconfiança, então as pessoas ali também elas vão ficar por um tempo, né? Já que o mercado hoje está muito disputado, os melhores, as pessoas que têm maior capacidade, talvez tenham caído nessa empresa, mas elas não vão ficar muito tempo, não vão ver a hora de sair. Então o dono, o que ele vai precisar fazer então agora? É pôr o pé no chão e compreender que ele vai precisar capacitar. Ele vai precisar organizar o jeito que ele faz as coisas, ele vai precisar sistematizar o jeito que ele faz as coisas, afinal, ele faz do jeito dele, ele vem fazendo de uma maneira intuitiva, muitas vezes que gera muito erros, fazer as coisas de forma intuitiva, sem um devido critério, sem um devido freio ali, gera muitos erros também, mas como ele é o dono, ele vai lá, ele que paga pelo preço dos erros mesmo, mas ele não está construindo alianças ali, ele não está construindo pessoas que vão trabalhar junto com ele, que vão ajudar ele em algum momento reduzir seu trabalho operacional. E é isso que acontece quando o dono não faz esse trabalho de sistematizar o conhecimento dele. Ele acaba ficando cada vez mais sobrecarregado, porque todas as decisões passam por ele, micro decisões, coisas que um colaborador poderia ter através de princípios claros, ele poderia ter a capacidade de avaliar, o colaborador acaba não fazendo e isso gera muita tensão e realmente prende, tanto o dono como o colaborador ficam presos nessa relação de dependência extrema que é gerada por vamos dizer assim, um complexo de poder ali que está fazendo o dono querer ser centralizador e não liberar o conteúdo, né, nas regras. Então, o que o dono vai precisar fazer? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque aqui eu quero mostrar, o objetivo desse vídeo, para ele não ficar muito longo, é mostrar que, cara, essa realidade, essa batalha da mente do dono ali, de que, cara, ele sabe que ele precisa delegar, mas ele não sabe como muitas vezes, e tem horas que ele não quer, ele não tem paciência, mas que em determinado momento ele vai precisar fazer. A primeira coisa, se o dono quer fazer o negócio escalar, ele vai precisar compreender que num nível mínimo viável ele vai precisar organizar da forma como as prioridades, ele vai precisar documentar isso, ele vai precisar escrever para que os colaboradores saibam quais são as metas. Tem colaborador que não sabe qual que é a meta da empresa. Como é que o colaborador vai trabalhar, vai conseguir se situar ali se ele não sabe quais são as metas, quais são as prioridades, onde ele precisa focar mais energia? Porque senão os colaboradores pegam o próprio vício do dono de serem tarefeiros, pessoas que só sabem fazer as coisas, não sabem planejar, não sabem pensar a respeito do que estão fazendo. E isso é um vício do próprio dono, que não reflete sobre os próprios pensamentos. Então uma empresa que cresce, uma empresa que tem capacidade de crescer, ela vai precisar, ela precisa
ter esse trabalho interno do dono de ele, opa, peraí, agora eu vou progressivo e gradativamente, eu estou muito no operacional ainda, mas eu vou começar a documentar o jeito que eu faço as coisas aqui, eu vou capacitar, eu vou criar treinamentos mínimos viáveis com o meu time, para que eles entendam como eu penso, quais são os critérios. E aí, por fim, assim, para a cereja do bolo dos problemas, na verdade, aqui, é porque tem muito dono que vive numa desconfiança muito grande de que se ele ensinar o modus operandi da empresa ali, a pessoa vai abrir a outra empresa e abrir o próprio negócio. Cara, isso é muito sério quando o dono tem esse tipo de receio. Ah, eu vou ensinar tudo que eu faço aqui, aí o colaborador vai lá e abre o próprio negócio. Talvez ele tenha tido, de fato, uma experiência assim. Mas o que ele não deve descartar é que talvez a pessoa saiu justamente por ele pensar assim. Por ser uma pessoa mesquinha com conhecimento, ser muito travado ali, e aí a pessoa não vê perspectiva. Então a pessoa sai, muitas pessoas podem sair por desalinhamento mesmo, estavam ali para aprender, querem ter o próprio negócio. Qual que é o controle que o dono vai ter disso? Agora, se ele faz o melhor dele para, olha cara, eu vou criar um ambiente de trabalho estruturado, eu vou procurar dar o meu melhor no ensinamento aqui, o ambiente vai ter regras, as coisas vão ser as claras aqui, o dono vai poder tá bem trabalhado em cima das prioridades da empresa, a pessoa entra na empresa, ela consegue compreender o que ela precisa fazer, as chances de uma pessoa sair são muito menores. E aí o que a gente precisa compreender é que o dono do negócio, ele muitas vezes tem essa crença, esse receio, esse medo que gera exatamente aquilo que ele não quer que aconteça, que é que as pessoas saiam. E ele não consegue trabalhar junto com as pessoas. E aí não adianta nada contratar uma pessoa para fazer isso por ele, não vai funcionar. A gente já vê na prática que não funciona por princípio, entende? Nenhuma pessoa conhece tão bem o dono como ele mesmo do negócio, sobretudo em áreas mais técnicas, o dono precisa capacitar. Então a solução é aceitar que precisa capacitar. O como fazer isso, cara, é uma outra história, mas precisa vencer essa barreira de que, putz, eu não tenho tempo, não vou ter tempo, não quero. Bom, se não quiser, não vai crescer. Muitos donos de negócios ficam estagnados por conta disso. É muito difícil crescer sem ter estrutura, sem ter processo, sem ter modus operantes, sem ter pessoas Difícil crescer não, é melhor. Deixa eu melhorar aqui minha semântica aqui. Crescer até cresce, mas não continua crescendo. Depois fica estagnado. Fica por um tempo, é um negócio de um tempo só. Então, vai enfrentar gargalos contínuos por essa falta de capacitação. Tudo vai depender do dono, a confiabilidade, nenhum dono aguenta por muito tempo tudo isso, uma hora a saúde começa a cobrar e ele precisa vencer essa parte do individualismo extremo que ele acaba vivendo por ser centralizador através de capacitação. E para isso ele vai precisar primeiro sistematizar o jeito que ele trabalha, criar processos internos, ver como que funciona e sair desse modelo mais individualista para ele fazer o negócio escalar. Isso é um ato de fé aí que o dono precisa dar, mas que realmente quando os donos fazem isso, dá muito certo e ele se vê muito menos sobrecarregado na empresa. Vale a pena se o dono quer sair do operacional e vencer esse modelo centralizador aí, beleza? Espero que você tenha gostado então desse ponto de vista aí para a gente conversar, que a gente conversou aqui. Se você gostou, considere dar o seu like e até nosso próximo vídeo.